Nessa segunda aula sobre o IDS, eu gostaria de falar com vocês sobre os tipos de regras que se pode configurar dentro do IDS. Vamos falar um pouquinho a diferença entre HIDS e NIDS, né, que eu só citei na aula passada, mas hoje nós vamos ver exatamente o que é isso aí. E vamos explicar o que é esse honeypot, né, ou pote de mel. Então, vamos lá? Né, bora assistir a aula. Então, é o seguinte, ó, quando você fala em regras do IDS, normalmente as regras elas são classificadas de dois tipos, dependendo de como que vai ser feita a detecção do intruso. Então, a primeira tipo de regra, ou seja, a primeira abordagem que nós vamos utilizar, é detectar a intrusão baseado no que a gente chama de detecção de estatística de anomalia. O que é isso aí? Então, normalmente é assim. Todo sistema ele tem um comportamento que é o que a gente chama assim de comportamento dentro da normalidade. Então, o que o IDS ele vai fazer? Ele vai coletar periodicamente informações de um sistema e aí sempre que aquele sistema ele se comportar fora daquilo que a gente chama de perfil, né? O que é esse perfil? É o comportamento usual do usuário ou de alguma situação dentro de um sistema. Então, toda vez que o comportamento fugir ao perfil, entende-se que está havendo uma provável intrusão dentro daquele sistema e aí um alarme é disparado pelo IDS. Mas uma segunda abordagem de detecção de intrusão é o que a gente chama de detecção de assinatura. O que é isso aí? Então é o seguinte, da mesma forma que lá quando nós vimos vírus, todo vírus ele tem a sua assinatura, que seria o quê? O código do vírus. O ataque também tem assinatura? Tem sim. Então, o que é a assinatura do ataque? Então, normalmente, é uma sequência de eventos já pré-definidos que irão ocorrer sempre que aquele ataque acontecer. Então, por exemplo, um ataque de negação de serviço via SimFlood sempre vai ocorrer pelo excesso de requisições de pedido de conexão TCP. Então, sempre que aquele evento que já está padronizado e identificado como sequência de eventos de um ataque ocorrer no sistema, aí o EDS ele também faz a detecção e dispara o alarme. Então, essa figura mostra como é que é feita a construção do perfil. Então, vamos supor que o IDS ele vai coletando informações do sistema ali no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4, ou seja, numa sequência de dias. E a partir dessa sequência de eventos que ele vai coletando ao longo dos dias, ele, através de um sistema de aprendizagem, ele vai construir o que a gente chama de perfil do usuário, ou seja, qual que seria geralmente o comportamento médio, e essa linha tracejada aqui, ó, seria o que a gente chama de linha de tendência. Então, o que esse perfil do usuário diz? Qual que é o comportamento mais ou menos usual de alguma situação dentro de um sistema? E aí, o que seria considerado um comportamento anormal? Por exemplo, nesse caso aqui, suponhamos que lá no dia 15 eu tive esse evento aqui, que normalmente deveria acontecer segundo esse limite aqui, né, que é a linha de tendência, e vamos supor que num determinado horário, né, extrapolou aquele comportamento considerado normal naquela empresa. Aí, nessa situação, o que o IDS faz? Ele detecta que algo estranho está acontecendo e dispara o alarme. E normalmente, como que ele vai calcular essas estatísticas para determinar o perfil? Ora, ele pode trabalhar com vários tipos de métricas, né? Então, ele pode fazer contagem da ocorrência de um determinado evento. Então, por exemplo, ele pode contar quantas vezes que um determinado usuário faz login no sistema. Ele pode fazer o que a gente chama de gabarito, né? O que é o gabarito? Ele também é um valor inteiro positivo, da mesma forma que o contador, mas normalmente é um valor que ele pode ser incrementado ou decrementado. Por exemplo, o número de conexões por minuto em um dado servidor, né? Então,
Esse é o que a gente chama de gabarito. Um outro tipo de dados que se pode observar é o que a gente chama de cronômetro de intervalo. O que que seria? Por exemplo, o intervalo entre 2 logins consecutivos do mesmo usuário, ou se quiser pode determinar percentuais, por exemplo, taxa de utilização de um determinado recurso, enfim, pode-se trabalhar com vários tipos de métricas para determinar essas estatísticas. E o que é feito com essas métricas? Aí sim, aí eu posso calcular o desvio padrão, posso calcular a média, posso calcular a correlação entre duas variáveis diferentes, por exemplo, a frequência de logins e o tempo decorrido de uma determinada sessão de usuário. A gente sabe que quanto maior a frequência de logins, menor é o tempo decorrido por sessão. Então, se houver alguma inconsistência entre duas variáveis, se determina que é uma situação anormal. Pode-se criar um modelo operacional no qual várias variáveis, várias situações estão envolvidas ao mesmo tempo para determinar o que é normal, o que não é normal. Pode-se usar séries temporais, por exemplo, a média dos últimos 5 minutos, ou 1 hora, 2 horas, 3 horas, enfim, pode-se trabalhar com séries temporais para determinar o que é considerado normal ou anormal num sistema. E o que é aquele que eu falei lá atrás? A detecção de assinatura, né? Então, normalmente, a detecção de assinatura vai ser baseada em um conjunto de regras. E, normalmente, o IDS que vai trabalhar com essa abordagem vai ter que ter um banco de dados de regras. E o que tem nesse banco de dados? Histórico de registro de ataques anteriores, né? Supondo que aquele mesmo ataque, se ocorrer no futuro, irá repetir a mesma sequência de passos que já foi usado no passado, né? Então normalmente, esse banco de dados de regras vai armazenar esse tipo de informação. E aí, a partir do momento que qualquer uma dessas conjunto de regras ocorrer, aí ele vai justamente identificar alguma provável situação de ataque em algum sistema. Nós vimos lá atrás, né, que existem 3 tipos de IDS, né, que é o HIDS, que é o de host, o PIDS, que é de protocolo, o NIDS, que é o de rede. Vamos falar de cada um deles, né? Então, aqui nós temos o HIDS, né, que é um sensor IDS, que ele é instalado dentro de um host, por exemplo, um servidor. E por que seria fazer isso aí? Então, normalmente, o principal benefício de você colocar um sensor no host é tentar detectar invasões ao sistema de arquivos ou qualquer outro tipo de ataque às informações que estão armazenadas no servidor. Então, normalmente, o que o IDS ele vai lançar a mão para detectar isso aí? Aquilo que a gente chama de registros de auditoria. O que seria esses registros de auditoria? Ora, nós temos aqui 2 tipos de registro de auditoria. Podem ser aqueles registros que o próprio sistema operacional já coleta, por exemplo, os logs de eventos que vão ocorrendo ao longo dos dias no sistema operacional. Então, o IDS ele busca essas informações que já são geradas pelo próprio sistema operacional e processa. Ou, se quiser, existem softwares específicos só para coleta de registros de auditoria. Geralmente são softwares pagos, né? Então, eu não preciso nem dizer que é o seguinte, a vantagem de trabalhar com esse primeiro sistema é que não tem custo, né? Então, normalmente para empresas menores. Agora, para empresas maiores, geralmente se usa softwares específicos só para coleta de registro de auditoria. Por quê? Porque aí você consegue ter, vamos dizer assim, umas informações mais personalizadas daquilo que está acontecendo no sistema. E o que pode ser coletado dentro desses registros de auditoria? Então, normalmente, um registro de auditoria, você vai encontrar esses elementos aqui, ó. O sujeito, né, que é quem realizou uma determinada ação, a ação em si, que é o evento que ocorreu dentro do sistema, o objeto, né, que é o alvo, né, sobre quem que aquela ação ocorreu, alguma condição de exceção, se houver, por exemplo, um sistema de arquivos que só tem permissão de leitura, alguém escrever num sistema de arquivos é uma condição de exceção, né? Então, e aí normalmente os registros de auditoria anotam essa situação.
a utilização do recurso e a marca de tempo, ou seja, quando que aquilo ali ocorreu. Aqui tem um exemplo de um registro de auditoria desse. Então, imagina o seguinte, que um determinado usuário, qual usuário? Smith, né, num determinado sistema, fez uma cópia desse arquivo aqui, ó. Então, ele foi lá no sistema, digitou o comando aqui, copy game.exe, que é o arquivo que foi copiado, para biblioteca, né, que é no caso aqui o diretório de destino do mesmo arquivo, preservando o seu nome. Tá vendo? Então, vamos supor que o usuário ele digitou essa linha de comando num determinado sistema. O que poderia ser um registro de auditoria dessa única linha de comando? Ora, aqui nós temos 3 eventos, né, que ocorrem nessa linha de comando. Os 3 eventos são executados pelo mesmo usuário, que é Smith, então esse aqui é o sujeito. Qual que é a ação que foi feita? No caso aqui, 3. A primeira delas é a execução do comando copy, tá vendo? Por isso que aqui a ação é execução, executado sobre qual? Sobre o comando copy.exe. E os recursos que foi utilizado foi a CPU, e aqui o instante de tempo que isso aconteceu. Para realizar a cópia, ele precisou primeiro ler um determinado arquivo. Qual arquivo que foi lido? Game.exe, que estava no diretório de usuário do usuário Smith, né? Então antes de fazer a cópia, a primeira coisa que ele tem que fazer é ler o arquivo de origem, o recurso que foi utilizado são os registradores, e a terceira ação que ele executou foi a escrita em si. Aonde? No diretório de destino, que no caso aqui é biblioteca. Então, no caso aqui, ele executou 3 ações. Essa primeira execução do comando copy, a leitura do arquivo game.exe e a escrita do arquivo game.exe no diretório biblioteca. Né? Perceba que nessas 3 situações aqui, ó, não houve condição de exceção nas 2 primeiras, mas na terceira houve uma condição de exceção, que é a violação da escrita. Tá? Só chamando a atenção aqui que esse tempo aqui, ó, né, para quem está estranhando esse valor tão grande, normalmente se registra quantos segundos se passaram desde 1/1 de 1900. Tá? Então, geralmente, as marcas de tempo registram o tempo dessa forma. Então, esse aí é um exemplo de um registro de auditoria que sistemas IDS podem importar de um dado sistema operacional para verificar alguma situação fora da normalidade e, eventualmente, disparar ou não um alerta. Essa figura mostra, né, a arquitetura que normalmente vai executar dentro de um IDS de host. Né? Então, perceba o seguinte, que a primeira coisa que ele vai buscar é a função de auditoria do sistema operacional, né, que é quem vai gerar os logs dos eventos que serão analisados pelo IDS. E aí, será que todos os logs gerados pelo sistema operacional é de interesse do IDS? Não. Né? Então, por isso que precisa aqui ter uma segunda etapa, que é a filtragem, né? Então, normalmente o IDS ele busca essas informações no registro de auditoria, filtra aquilo que for de interesse, né, do sistema IDS, de acordo com o que for configurado. Essa função de reformatação é a adaptação do formato das informações dos logs do sistema operacional para um formato que possa ser compreendido pelo IDS. E a saída dessa função de reformatação são os registros de auditoria da estação, né? Que numa próxima etapa deverão passar por um módulo lógico. O que esse módulo lógico ele vai observar? Se houve ou não alguma situação que seja de interesse notificar o gerente central. Né? Então, perceba que todos esses módulos aqui, ó, eles ocorrem dentro de um host, por exemplo, um servidor. O que o módulo de análise vai fazer? A partir
daquilo que o módulo lógico entregar para o módulo de análise, ele vai analisar para detectar qual que foi a anormalidade que ocorreu e uma vez ocorrendo aquela situação anormal, envia um alerta lá para o gerente central, que nós já comentamos na aula passada, e dispara-se o alarme. O que é esse gabarito aqui? Ó? Então, esse gabarito aqui é onde ele vai montar aquilo que a gente chama do perfil daquilo que é considerado uma situação anormal. Então, perceba que isso aqui, ó, ele está sempre se retroalimentando. Por quê? Porque normalmente os sistemas são dinâmicos, né? Então, conforme nós vimos lá atrás, o perfil ele vai sendo construído dia a dia e sempre passando por constantes atualizações. Um detalhe interessante aqui, ó, que nem sempre o alerta ele vem por iniciativa do host. O gerente central, se for configurado para tal, pode também ser configurado para periodicamente enviar consultas aos hosts que enviarão situações para o gerente central. Então, a gente diz o seguinte, que esse modo aqui de consulta-resposta é o gerente que faz uma consulta para o host que devolve como resposta uma informação sobre determinado evento. Então, nessa situação, se está trabalhando de forma proativa, tá? E quando acontece essa questão do alerta, perceba que esse alerta ele é enviado do host para o gerente central de forma assíncrona, ou seja, sem que haja solicitação de qualquer informação do gerente central. Então, esse é o que a gente chama do modo reativo, né? Então, já é a situação em que o ataque ele já ocorreu e aí a notificação ela é entregue lá para o gerente central. Que tipo de medições que pode ser feitas dentro de uma sistemática dessa? Então, aqui tem várias, né? Então, eu vou citar algumas. Então, por exemplo, frequências de acesso por dia e intervalo de tempo, né? Se pode determinar média e desvio padrão. Frequência de acesso de um usuário em várias localizações dentro da empresa. Tempo desde o último acesso. Tempo transcorrido por sessão. Quantidade de tráfego de saída para uma determinada localização da empresa. Utilização de recursos da sessão. Falhas de senha, ou seja, tentativas de senha, de logins, né, sem sucesso. Falhas em acessar o sistema a partir de terminais específicos, né? Qual que é a diferença desses dois? Esse aqui de forma genérica e esse aqui de alguns terminais que forem selecionados para tal, né? Então, isso aqui é o que a gente chama de detecção de intrusão, onde se está verificando que a atividade de acesso e de sessão. Mas, se quiser, se pode também buscar atividade de comandos ou execução de programas. Então, por exemplo, pode-se observar, fazer estatística de frequência de execução de um determinado programa, taxa de utilização de recursos por um determinado programa. Então, por exemplo, um software que começa a ter muito consumo de memória, ou então escrever muito no disco, né, provavelmente é considerado uma situação anormal. Alguma recusa de execução de alguma rotina do programa, né? Pode ser um indício de algum usuário infrator, né, que está tentando fazer algo que ele não tenha permissão para tal. Aqui na categoria de atividade de acesso a arquivos, por exemplo, frequência de leitura, escrita, criação, remoção de arquivos, registros lidos, registros escritos, falhas na contagem de leitura, escrita, criação, remoção. Então, todas situações que podem ser consideradas situações anormais dentro de um sistema que pode gerar um alerta de intrusão. O que é aquilo que a gente chama de NIDS? Esse N aí é de network, ou seja, de rede. Então, a ideia aqui é você colocar um sensor de IDS não num host, mas em algum segmento da rede, né? E aí, na hora que vai fazer isso aí, tem duas formas de fazer isso aí. O primeiro é o que a gente chama de sensor inline, né? Então, o que seria isso aí?
Ele é um sensor que ele é posicionado em algum trecho da rede de tal forma que todo o tráfego que passar por aquele segmento, ele obrigatoriamente ele deve passar pelo NIDS antes dele passar para o segmento de saída. Essa é uma opção usada por alguns hosts? Ela é uma opção, mas ela é uma opção muito mais barata, mas também que, de certa forma, por obrigar o tráfego passar pelo sensor, ele acaba gerando o que a gente chama algum delay na rede. Então, em grandes organizações, não é recomendável usar essa primeira opção, que é o sensor inline. Normalmente, o que se faz em grandes empresas? É essa segunda situação que a gente chama de sensor passivo. O que é isso aí? Ó? Eu vou mostrar uma figura aqui, que é exatamente isso aqui. Então, vamos supor que esse aqui seja o segmento de rede. Aqui eu tenho o tráfego da rede nos dois sentidos. E aqui onde está o computador ou dispositivo, onde está rodando o NIDS, ou seja, o IDS de rede. Né? E essa interface aqui, ó, é uma interface que vai atuar no modo promíscuo. Né? Ou seja, ela vai capturar todo o tráfego que passa por esse segmento de rede, mas ela não obriga que o tráfego passe por ele, ou seja, ela não se interpõe entre as duas partes que estão se comunicando na rede. Ela simplesmente copia todo o tráfego para si e se tiver que enviar essa informação para o gerente, ela é feita por uma interface de rede específica para tal. Então, essa interface aqui, ela vai atuar no modo promíscuo, normalmente não tem nem endereço IP, onde ela copia tudo que passa pela rede. E essa segunda interface é essa daqui, a interface de gerenciamento, ela tem o endereço IP e ela repassa tudo que for capturado para o gerente IDS para verificar se existe alguma evidência ou não de algum ataque nessa rede. Aqui algumas posições estratégicas no qual se pode instalar IDS de redes. Aqui uma primeira posição estratégica seria antes do firewall, né? Nesse segmento aqui, ó. Então, quando se coloca um sensor nessa posição, a ideia aqui é capturar os dados da rede antes que eles cheguem no firewall. Então, na verdade, é o seguinte, havendo algum ataque, evidência de ataque, antes de chegar no firewall, de certa forma, ele alivia o firewall, porque ele já faz uma detecção antecipada, e nesse caso aqui, ele está procurando buscar ataques externos. Essa segunda posição aqui, ó, nas duas interfaces de saída do firewall, essa primeira aqui que conecta com a DMZ e essa outra segunda que vai conectar com a rede interna, a ideia é detectar qualquer iniciativa de ataque que por alguma razão conseguiu passar pelo firewall e aí nessa situação esse sensor vai tentar cobrir, né, eventuais falhas do firewall e havendo alguma evidência de ataque ele vai lá e dispara o alarme. Essa terceira posição, né, é uma posição também muito estratégica que ela, né, ela está exatamente naquele segmento de rede que dá acesso aos servidores da rede interna, que normalmente são os servidores de uma organização que precisam estar muito bem protegidos. Então, por isso mesmo, qualquer ataque que passar por esse segmento aqui, esse sensor ele vai perceber. E o principal objetivo desse sensor é detectar eventuais ataques que possam vir da rede interna. Tá? E aqui uma última posição de um sensor seria o seguinte, nesse segmento que vai conectar às estações de trabalho. Né? Então, da mesma forma, esse sensor vai buscar detectar qualquer ataque proveniente da rede interna, mas nesse caso é ataque às estações de trabalho, onde os usuários normalmente vão estar ali trabalhando.
Da mesma forma que o HIDS, o NIDS também vai trabalhar com as duas abordagens de detecção de intrusão, né? Que é aquela primeira, que é detecção de assinatura, que vai trabalhar com banco de dados de assinatura e observar se ocorreu ou não algum indício de algum ataque que faça parte desse banco, ou então uma abordagem de detecção por anomalias, ou seja, ele vai observar médias ou desvio padrão ou qualquer outra métrica estatística de eventos da rede para detectar alguma evidência de ataque, né? Então, nesse primeiro caso aqui, ó, ele pode ser usado para detectar um ataque de SymFluid ou então um desktop que eventualmente esteja se comportando como um servidor web, o uso de protocolos proibidos nessa rede e de detecção de anomalias, geralmente, né, para detecção de ataques de negação de serviço, escaneamento de portas, ações de verbs, né, verbs nós vimos lá atrás, que são malwares que se propagam pela rede. O formato de troca de mensagem de intrusão, aqui normalmente ele vai trabalhar com os seguintes componentes funcionais, né? Que é o que a gente chama isso aqui, ó. Vou passar na próxima figura que a gente mostra isso aí, ó. Então, normalmente nós vamos ter aqui, ó, a fonte de dados, né? O que é a fonte de dados? Se for do HIDS, são os registros de auditoria. Se for o NIDS, é os pacotes que estão passando pela rede, tá? A fonte de dados é de onde vêm as informações que vão ser coletadas e encaminhadas para o IDS, tá? Aqui nós temos os sensores, né, que nós já vimos lá atrás, que eles ficam espalhados por vários pontos da rede. Ele pode ser instalado em segmentos de rede, em servidores, em desktops, ou seja, em qualquer local que seja de interesse da organização. Os sensores, né, eles vão coletar informações e vão, de acordo com alguma política de segurança pré-configurada pelo administrador da rede. Então, quem que vai configurar o que o sensor vai coletar é o administrador, por meio do que existe lá na política de segurança. E a partir dessa coleta de informações, ele vai coletar alguns eventos que sejam de interesses, que irão para o módulo analisador, que é quem, de fato, através ou detecção de anomalia ou detecção de assinaturas, né, vão verificar ou não a ocorrência de um dado ataque e enviar um alerta para o gerente. Então, normalmente, em termos assim, de pessoal, você tem duas pessoas envolvidas. O administrador, que é quem é responsável pela configuração do que o sensor irá coletar, e também de como que o analisador vai analisar as informações coletadas pelos sensores. E aqui a figura do operador de rede, né? O que o operador vai fazer? A única coisa que ele vai fazer é observar se houve algum alerta de alguma situação anormal e, havendo, ele aciona a equipe de suporte para procurar resolver o problema que o IDS foi lá e detectou. Então, assim, de forma geral, esse é o modelo de troca de mensagens que vai ocorrer dentro de um sistema de detecção de intrusão. Tá? Lembrando que normalmente se tenha um gerente recebendo informações de vários sensores, né? Então, é o que a gente chama de uma arquitetura gerente-agente. E o que é o pote de mel, ou honeypot, né? Como o próprio nome diz, ele é um chamariz, é uma isca, né? Uma isca para atrair quem? O atacante. Então, normalmente, o que é o honeypot? O honeypot é um servidor, um host, né? Imitação do host verdadeiro, né? Então, vamos supor que você tem uma empresa que tem lá um servidor web e muitas vezes, para evitar que o servidor web legítimo seja alvo de ataque, o que se faz? Cria-se um segundo servidor que é a imitação do primeiro, que é o honeypot, né? Então, qual que é a finalidade do honeypot? É essa que está escrita aqui, ó, desviar um atacante do acesso a sistemas críticos. A partir do momento que você coloca um sensor IDS lá no honeypot, os ataques podem ser identificados e, a partir daí, coletar informações sobre
a atividade do atacante. E a ideia é o seguinte, é que essa imitação ela tem que ser assim, perfeita, de tal forma que o atacante não deve ter consciência que ele está atacando uma imitação do servidor legítimo ao invés do servidor legítimo. Por quê? Porque o objetivo é esse aqui, ó, incentivar o atacante a ele ficar o máximo de tempo no sistema imitação, né? No sistema a gente fala um servidor fake, de tal forma que os administradores possam acionar um contra-ataque para o atacante. Então, esse daí é o que a gente chama de honeypot ou pote de ouro. Então, os honeypots normalmente contêm informações falsas projetadas para parecerem valiosas, então ele tem que ser uma imitação muito bem feita. E o honeypot ele é instrumentado com monitores, registradores de eventos sensíveis que detectam esses acessos e coletam informações sobre as atividades do atacante. Tá? E a ideia é que é o seguinte, a imitação ela deve ser tão perfeita de tal forma que o atacante ele não deve perceber que está num servidor fake. Para quê? Para que os administradores possam ter tempo de se mobilizar, rastrear a atividade do atacante, de preferência criar uma regra no firewall para evitar que esse atacante possa atacar o sistema legítimo dessa organização. Então, esse é o objetivo do honeypot. E normalmente, qual que é a posição que se instala um honeypot dentro de uma organização? Então, tem algumas posições que são estratégicas, né? Então, essa primeira aqui é antes do firewall. Então, a ideia é atrair ataques ao honeypot antes que o atacante chegue, inclusive, no firewall. Então, nesse caso aqui, a ideia é atrair ataques externos. Uma segunda posição do honeypot é nesse segmento aqui que a gente já viu lá atrás, conhecido como DMZ, né? Então, a ideia é você criar imitações de servidores web, de servidores DNS ou outros servidores que estejam ali na DMZ, de tal forma a proteger os servidores legítimos. E uma terceira posição que se pode colocar o honeypot é na rede interna, atuando ele como imitação de algum servidor da rede interna, por exemplo, um servidor de arquivos, um servidor de banco de dados, um servidor de aplicação, prevenindo que qualquer atacante, né, possa realizar um ataque por meio da rede interna. Bom, nesse slide aqui, mostra as vantagens e as desvantagens das duas situações, né? Aquela primeira lá, entre a internet e o firewall, né? A grande vantagem é esse daqui, né? Ele já é uma detecção antecipada do ataque, né? Porque o ataque ocorre antes dele chegar no firewall, então a ideia é proteger a rede interna e proteger também a DMZ. A única desvantagem é que ele não vai capturar atacantes internos, né? Mas para isso existe aquela terceira localização do honeypot lá no segmento onde estão os servidores da rede interna. Aquela segunda localização, como o próprio nome diz, o objetivo é prevenir ataques que possam ocorrer contra os servidores que estão na DMZ. E aqui naquela terceira localização lá do honeypot, que é para a proteção da rede interna, né? A grande vantagem é aquela que eu já acabei de falar, que a ideia é você prevenir, atrair ataques que venham da rede interna para o honeypot, mas ele também pode ajudar a detectar falhas na configuração do firewall, né? Então, eventualmente, algum ataque que venha da internet, que ainda consiga passar pelo firewall, o honeypot ele entra como mais uma camada de segurança antes de chegar aos servidores da rede interna. As desvantagens são meio óbvias, né? A primeira delas, né, onde ele fala, se o pote de mel for comprometido, ele pode atacar outros sistemas internos, né? Então, isso é meio óbvio. Mas, por outro lado, sem o honeypot, né, antes dele atacar ao invés dele atacar o honeypot, o primeiro ataque iria ocorrer ao servidor interno. Uma segunda desvantagem é que o próprio firewall ele deve permitir que o tráfego do atacante passe pelo firewall e chegue até o honeypot. Então,
É preciso organizar muita topologia da rede, principalmente não posicionar o honeypot da rede interna no mesmo segmento dos servidores internos, né? Então, se não tiver esse cuidado, né, talvez pode configurar como uma falha de segurança. E o terceiro, que é consequência da segunda, é que o firewall ele tem que ajustar a sua filtragem para permitir a passagem de tráfego para o pote de mel, mas não para um servidor da rede interna. Então, caso contrário, ele acaba não funcionando como isca, ele acaba funcionando como vulnerabilidade. Tá? Então, é isso aí. Bom, o conteúdo dessa aula, ele saiu desses 3 livros, né? Tanto da aula de hoje, como a primeira parte da aula, né, que está aqui no YouTube, né, que foi desse livro aqui do Stalin, um livro de criptografia. Esse outro livro, que é um livro só de segurança, e esse outro terceiro livro aqui também é um livro do Stalin. Né? Então, para você que chegou até o final, o meu muito obrigada e até a nossa próxima aula. Um grande abraço a todos.